Capítulo 81. Parando para ganhar tempo. Esta oficial deseja fazer algumas perguntas. Basta responder com sinceridade, disse a vice-chanceler a Zhou Wen e companhia. Liz não parecia estar mirando em Zhou Wen. Ela fez algumas perguntas a todos os 6 alunos e o tratou da mesma forma, como se não o conhecesse. Oficial, isso basta? O vice-chanceler perguntou depois que Liz terminou seu questionamento. Os outros estudantes podem voltar agora. No entanto, gostaria de convidar o Sr. Zhou Wen para nos ajudar em nossas investigações. Liz acenou com a mão, permitindo que os outros alunos saíssem da sala enquanto ela o examinava como se estivesse falando casualmente. O vice-chanceler franziu a testa ligeiramente, mas logo sorriu. Oficial, você naturalmente pode fazer com que nossos alunos ajudem em suas investigações, mas como você sabe, o Sunset College é considerado meio escola militar, precisará passar pelos procedimentos. Se você estiver com pressa, posso cuidar da papelada para você agora. Não há necessidade. Este é um mandado de prisão. Dê uma olhada. Só vou levá-lo comigo para ajudar em nossas investigações. Vamos trazê-lo de volta ileso, então você não precisa se preocupar, Liz disse com um sorriso de escárnio enquanto tirava o mandado de prisão, colocando-o sobre a mesa em frente ao vice-chanceler. Como ela poderia não saber que o vice-chanceler era uma velha raposa astuta? Apesar de falar agradavelmente, ele provavelmente estava planejando sair para informar a família An. Para começar, o Sunset College foi fundado pela família An, então, se alguma coisa acontecesse, eles não ficariam parados, mesmo que não gostassem de Zhou Wen. O vice-chanceler olhou atentamente para o mandado de prisão e imediatamente sua expressão mudou. Ele olhou para Liz e perguntou, que lei nosso aluno violou? Para realmente usar um mandado de prisão deste nível. Ele já sabia que Liz estava aqui por causa de Zhou Wen. Quaisquer desculpas usadas anteriormente foram apenas para trazer Zhou Wen aqui. Sem comentários, disse Liz enquanto gesticulava para que seu homem prendesse Zhou Wen. Ela sabia que não podia perder tempo. Ela precisava levar Zhou Wen embora antes que os ANS chegassem. Zhou Wen era o único candidato da família An, que não podia ser mudado. Ignorando sua importância para a família An, solicitar que o entregassem sem qualquer evidência concreta era algo com o qual eles definitivamente discordariam. O interrogatório de Zhou Wen sob a supervisão da família An foi quase inútil. Basicamente, era dizer a Zhou Wen que eles não podiam fazer nada com ele, então como poderiam arrancar alguma coisa dele? Além disso, Qiao Xiuan também suspeitava que a família An estivesse envolvida neste assunto. Esse também foi um dos motivos pelos quais ele precisou levar Zhou Wen de volta para interrogatório. Quanto a matar Zhou Wen, Liz não apenas estava com medo de fazê-lo, mas até mesmo Qiao Xiuan não o faria. A família An tinha Zhou Wen como único candidato, então matá-lo equivalia a cruzá-los. Qiao Xiuan não queria ofendê-los completamente, pelo menos ele não faria isso até ter provas concretas. Claro, se ele pudesse obter evidências reais de Zhou Wen de que a família An estava envolvida com Jing Daoxian, isso seria uma questão totalmente diferente. A possibilidade era muito pequena para começar, portanto, Liz não tinha muita esperança de obter tais provas. Ela só queria levar Zhou Wen de volta e questioná-lo sobre as coisas que Qiao Xiuan queria saber antes da chegada da família An. Zhou Wen imediatamente se escondeu nas costas do vice-chanceler. Ele tinha ouvido Li Xuan descrever o modus operandi do Departamento de Inspeção Especial, um lugar que era suficiente para esfolar figurativamente uma pessoa, não importando quem ela fosse. Para eles terem se esforçado tanto para vir até o Sunset College para prendê-lo, ele claramente não seria libertado após um simples interrogatório. Além disso, Zhou Wen se sentiu culpado. Afinal, ele cultivou o Sutra Imortal perdido de Jing Daoxian. Se a agência acreditasse que esta arte da energia primordial estava relacionada com Jing Daoxian, isso não faria dele seu cúmplice. Zhou Wen não sabia que Jing Daoxian não havia cultivado o Sutra do Imortal Perdido porque não era dele.
Mesmo que outros reconhecessem o Sutra do Imortal Perdido, seria impossível conectá-lo a Jing Daoxian. Além disso, ninguém na Liga jamais dominou o Sutra do Imortal Perdido, então era quase impossível reconhecê-lo. Oficial, você deve saber que o supervisor mostra grande preocupação com o Sunset College, o vice-chanceler disse com uma carranca. Liz disse com toda a seriedade, as leis da Liga são supremas. Não me importa onde seja ou quem está aqui. Tenho o dever de fazer o que precisa ser feito. Não importa quem venha. Chanceler, você está insinuando que o supervisor é maior que as leis da Liga. Você está me tirando do contexto. Sobre este assunto, nosso Sunset College certamente buscará uma explicação do Congresso. O rosto do vice-chanceler estava lívido. Sinta-se à vontade para fazer isso. Liz sabia que não poderia perder mais tempo. Ela teve que sair imediatamente com Zhou Wen, então deu o sinal aos seus homens. 2 homens se moviam como fantasmas enquanto tentavam levar Zhou Wen à força. Não me toque, posso andar sozinho. Zhou Wen sabia que a escola era impotente contra eles, já que o vice-reitor não os impediu. Tudo bem, siga em frente. Liz não tinha medo de que Zhou Wen pudesse fazer muita coisa. Ela acenou com a mão, dando a ordem silenciosa a seus subordinados para não tocá-lo e deixar Zhou Wen andar sozinho. Ela não queria explodir as coisas se as coisas pudessem ser feitas de maneira furtiva. Zhou Wen não resistiu e saiu obedientemente. Os 2 homens caminharam atrás dele, preparados para contê-lo imediatamente se ele fizesse algo anormal. Chanceler Dia, adeus por enquanto, disse Liz e saiu diretamente. Zhou Wen não perdeu tempo enquanto caminhava diretamente em direção à entrada da escola. Ele não tinha QE, mas isso não significava que ele fosse burro. Liz o enganou e agora estava levando-o embora ansiosamente. Embora ela falasse de maneira autoritária, ele percebeu que havia coisas que os impediam. A ansiedade deles aparentemente era porque eles estavam com medo de alguma coisa. Cada segundo que eu paro conta. Zhou Wen não teve oportunidade de enviar uma mensagem SOS. Desde o momento em que entrou na sala e viu Liz, ele sabia que não seria capaz de fazer isso debaixo do nariz de Liz. Portanto, ele não fez nenhuma tentativa de evitar ser levado sob custódia imediatamente. Isso pode até fazer com que seu telefone misterioso seja confiscado. Porém, acreditando que o vice-chanceler já teria dado a notícia, bastava esperar para dar uma reviravolta. Em circunstâncias normais, era claramente impossível para alguém no estágio mortal escapar de alguns oficiais lendários. Zhou Wen continuou caminhando em direção à entrada da escola sem agir fora do lugar. Ele também não fez nenhum desvio. Ele fez Liz e os policiais acreditarem que ele havia parado de resistir e estava voltando com eles. Na verdade, mesmo os altos funcionários da Liga não tentariam nada engraçado se estivessem sob o controle do FBI, muito menos se fossem estudantes. Zhou Wen caminhava normalmente como se tivesse se resignado ao destino. Mas quando ele chegou perto de uma floresta dentro do campus, de repente ele exerceu força total e correu para a floresta. Enquanto corria, ele disse, preciso fazer xixi. Espere um momento. Ao passar pela floresta, ele já estava perto da entrada da cidade subterrânea do Buda no mundo real. Contanto que ele pudesse escapar, ele poderia usar as forças misteriosas do pequeno templo do Buda para ganhar tempo. Embora fazer isso fosse arriscado, pois ele ainda não sabia se o templo do pequeno Buda no mundo real era idêntico ao jogo, ele não tinha mais o luxo de escolher. Ele tinha coisas com ele que absolutamente não poderia expor. Se ele fosse levado para interrogatório, todos os itens que continham seriam examinados, o telefone misterioso seria assim exposto. Fim do capítulo. Capítulo 82 Fuga. Ao ver Zhou Wen escapar, Liz assistiu com um olhar provocador, sem qualquer intenção de agir. A agência prendeu e perseguiu pessoas diariamente. Se um estudante no estágio mortal escapasse debaixo de seus narizes, eles poderiam esquecer de ficar na agência.
Sem precisar que lhes desse a palavra, os dois oficiais atrás de Zhou Wen estenderam as mãos para agarrá-lo. A velocidade no estágio lendário surgiu quando 4 mãos pareciam travar nos braços de Zhou Wen como fantasmas. Mas naquela fração de segundo, um brilho prateado brilhou atrás de Zhou Wen. 4 asas prateadas estendidas e com uma batida, ele voou de 7 a 8 metros de altura. Ele foi incrivelmente rápido e evitou inesperadamente os ataques dos oficiais, correndo com sucesso para a floresta. Uma besta companheira lendária capaz de voar, persiga-o. Liz ficou um pouco surpresa, mas ela imediatamente liderou a perseguição depois de voltar a si. Eles originalmente imaginaram que seria impossível para Zhou Wen escapar dos lendários mesmo com sua besta companheira lendária, mas para sua surpresa, Zhou Wen era como um morcego ágil. Ele bateu as 4 asas e disparou pela floresta, usando as árvores para esconder seu movimento. Ele interrompeu suas tentativas de cercá-lo enquanto saía correndo da floresta. Eu quero ver até onde você pode ir. Liz ficou alarmada e furiosa. Ela perseguiu Zhou Wen a uma velocidade inimaginavelmente rápida. Sem a floresta escondendo suas ações, Zhou Wen foi incapaz de diminuir a distância entre eles. Tudo o que ele pôde fazer foi correr em direção à enseada antiga, que não estava muito longe, a toda velocidade, correndo para a cidade subterrânea do Buda antes que Liz e companhia pudessem alcançá-lo. Zhou Wen mostrou seu passe e entrou diretamente na cidade subterrânea do Buda. No entanto, Liz e companhia foram parados pelos soldados que o guardavam. Depois de revelarem sua identificação como oficiais do escritório, eles foram autorizados a entrar na cidade subterrânea do Buda para continuar a perseguição. Zhou Wen nem sequer virou a cabeça enquanto corria em direção ao templo do pequeno Buda a toda velocidade. Liz e companhia o perseguiram incansavelmente e estavam se aproximando dele apesar da velocidade que ele obteve com as asas obtidas da formiga voadora de asas prateadas. Zhou Wen, você sabe que crime é resistir à prisão. Originalmente, exigimos apenas que você voltasse para nos ajudar em nossas investigações. Pare agora, gritou Liz enquanto perseguia. Zhou Wen a ignorou completamente enquanto avançava a toda velocidade. Liz sabia que não poderia perder mais tempo quando viu Zhou Wen correndo em silêncio. Rangendo os dentes, ela convocou uma espada azul e golpeou-a em direção a Zhou Wen. Um raio de espada azul apareceu imediatamente, percorrendo vários metros enquanto se dirigia direto para as costas de Zhou Wen. Zhou Wen ouviu o som do vento enquanto se esquivava apressadamente com um passo para o lado, esquivando-se por pouco do golpe do feixe da espada. Sem outra palavra, ele continuou correndo. Originalmente, ele só pensava em encontrar uma oportunidade para esconder o telefone misterioso, mas com a perseguição de Liz, eles não estavam lhe dando a chance de fazê-lo. Tudo o que ele pôde fazer foi escapar desesperadamente na direção do pequeno templo do Buda. Meu nome não é Liz se você escapar de mim hoje. Liz ficou furiosa e não se importava nem um pouco. Ela atacou com sua espada repetidamente. Embora os raios da espada não fossem direcionados aos pontos vitais de Zhou Wen, foram o suficiente para feri-lo gravemente. Devido a ele ter se esquivado dos raios da espada, a velocidade de Zhou Wen caiu imediatamente. Isso permitiu que os outros policiais o alcançassem. Eles não fizeram cerimônia enquanto lançavam várias habilidades de energia primordial nele. Eles eram veteranos experientes e atacaram violentamente de maneira não letal. Foi apenas para feri-lo gravemente para que ele pudesse ser levado de volta. Uma enorme explosão de sangue jorrou da coxa de Zhou Wen quando o raio da espada de Liz a cortou. O sangue continuou jorrando da laceração. Zhou Wen continuou avançando em silêncio, mas os ferimentos que sofreu continuaram aumentando. Embora não fossem letais, seus ferimentos eram extremamente horríveis. Liz também ficou alarmada. Embora Zhou Wen tenha sido aprimorado por uma besta companheira lendária e voasse muito rapidamente, ele finalmente estava no estágio mortal. Sob seus ataques implacáveis, ele apenas sofreu ferimentos sem sucumbir. Embora parecesse gravemente ferido, ele evitou ferir suas partes vitais. Ele não sofreu nenhum dano sério.
Isso definitivamente tinha a ver com Liz e companhia não terem intenção de realmente matar Zhou Wen, mas ele foi capaz de evitar quaisquer ferimentos que foram suficientes para colocá-lo fora de combate. Muitas vezes, Zhou Wen conseguiu evitar um ataque no momento final, mesmo sem olhar. Era como se ele tivesse olhos na nuca. Isso chocou muito Liz. Este Zhou Wen é tão calmo na batalha. Mesmo quando ferido, ele opta por se permitir ser ferido para minimizar o dano geral. Ele está terrivelmente calmo. É inacreditável que ele tenha apenas 16 anos. Liz olhou para o maldito Zhou Wen voando com uma expressão decidida nos olhos. Seu coração se agitou quando ela pensou, não é de admirar que a família An o tenha escolhido. Provavelmente não é apenas por causa do relacionamento entre Zhou Lingfeng e Ouyang Lan. Zhou Wen lutou enquanto recuava. Depois que seu corpo foi ferido, seu Sutra do Imortal Perdido mudou automaticamente para o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria. O que o surpreendeu ainda mais foi que sua ferida se contraiu para exercer compressão e evitar que o sangue jorrasse, assim como Li Xuan. Nunca esperei que o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria tivesse usos tão engenhosos. Zhou Wen ficou bastante surpreso. O Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria permitiu que a constituição de Zhou Wen excedesse 10, a única estatística que atingiu 11. Portanto, definitivamente impulsionou a constituição, mas ele não tinha ideia do que isso fazia. A escadaria de pedra do pequeno templo do Buda já estava à vista. Ele tinha uma cerca de metal bloqueando-o com uma placa de zona proibida para evitar que os alunos se aventurassem acidentalmente. O pequeno templo do Buda não tinha tropas guardando-o porque era desnecessário. Se alguém fosse realmente capaz de entrar no templo do pequeno Buda e dominar o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria, os militares ficariam muito felizes. Havia todos os tipos de lugares misteriosos e semelhantes no mundo, mas menos de 10% deles foram completamente eliminados. Zhou Wen correu para a cerca enquanto seu braço esquerdo conjurava a braçadeira de esqueleto. Ele abriu um buraco enorme na cerca e imediatamente rastejou por ele. Liz e companhia não eram de Luoyang, então sabiam pouco sobre a recém-descoberta cidade Buda. Embora tenham visto a placa da zona proibida, eles continuaram a perseguição. Em primeiro lugar, Liz precisava capturar Zhou Wen o mais rápido possível. Em segundo lugar, com Zhou Wen na frente deles, ele acabaria suportando todos os perigos primeiro. Portanto, ela não hesitou em entrar correndo com seus homens. Na estreita passagem rochosa à frente, o espaço que lhe permitia se esquivar diminuiu. Liz conseguiu acertar uma viga nas costas de Zhou Wen, fazendo com que ele acionasse a habilidade Corpo de Buda Flor de Lótus. No entanto, um longo corte sangrento se abriu em suas costas quando ele foi jogado para frente. Ele cuspiu sangue quando bateu nos degraus de pedra acima. Li se aproximou de Zhou Wen com uma espada na mão enquanto dizia friamente, Zhou Wen, você está encurralado. Pare de ter ilusões de que pode escapar. Retornar conosco para ajudar no caso só irá beneficiar você. Zhou Wen lançou um olhar para Liz e companhia que conseguiram alcançá-lo. Limpando o sangue que escorria do canto da boca, ele disse indiferentemente, por que eu estaria fugindo? Vocês são aqueles que deveriam estar fugindo. Fim do capítulo. Capítulo 83. Impasse nas escadas de pedra. Louco. Liz ignorou o que Zhou Wen havia dito. Ela gesticulou com a mão para que os policiais se aproximassem e prendessem Zhou Wen, gravemente ferido. Ela já havia perdido muito tempo, muito mais do que planejara originalmente. Já era difícil dizer se eles poderiam levar Zhou Wen embora antes da chegada da família An. Ela não podia se dar ao luxo de perder mais tempo. Os poucos oficiais avançaram. Ao subir, as escadas de pedra se alargaram. Eles não eram mais tão estreitos como antes, permitindo que subissem juntos. Mas desta vez, Zhou Wen não fugiu imediatamente. Ele sentou-se no topo da escada, atacando o oficial que liderava o ataque. Este golpe parecia suave e impotente, como se ele não tivesse exercido um mínimo de força.
O oficial estava a quase 2 metros de distância, então nem mesmo suas mangas foram tocadas. Liz e os poucos oficiais naturalmente não acreditavam que Zhou Wen tivesse a habilidade de atacá-los à distância. Habilidades que poderiam projetar energia primordial eram consideradas uma minoria mesmo no estágio lendário, então era impossível para alguém no estágio mortal dominar tal habilidade. Mesmo que houvesse, alguém no estágio mortal não tinha a energia primordial necessária para sustentar os gastos. No entanto, com o golpe suave de Zhou Wen, o oficial caiu silenciosamente no chão. Isso chocou instantaneamente o resto. Zhou Wen permaneceu imperturbável enquanto golpeava repetidamente o ar. Em resposta, os restantes oficiais desabaram na zona como se as suas almas tivessem sido dissipadas. Liz ficou atordoada e confusa, quase incapaz de acreditar no que via. Os poucos oficiais lendários claramente pararam de respirar, ainda assim, ela não sabia dizer como eles foram mortos por Zhou Wen. Seus olhos brilharam com um brilho de choque e perplexidade. Momentaneamente, ela não ousou se aproximar dele. No entanto, Zhou Wen sabia muito bem que eles não haviam sido mortos por ele. Em vez disso, foi a força misteriosa das escadas de pedra e do pequeno templo do Buda que roubou suas vidas. No entanto, ninguém conhecia essa força misteriosa melhor do que Zhou Wen. Ele estimou com precisão o momento da morte dos policiais e apenas posou com um golpe. Foi simplesmente para assustá-los. O que intrigou Zhou Wen foi que Liz não foi afetada pela força da escada de pedra, caso contrário, ela deveria estar morta. Estranho, não me diga que Liz possui uma habilidade de energia primordial semelhante à meditação do coração. É por isso que ela não foi morta por aquela força misteriosa. Mas isso não está certo. Mesmo que ela tenha algo assim, ela não conhece o segredo deste lugar. Ela não usaria antes. O que está acontecendo? Zhou Wen ficou confuso, mas não demonstrou. Ele continuou sentado na escada de pedra com um olhar vagaroso, olhando para Liz com um ar de superioridade. Eu não queria matar, mas por que você teve que me forçar? Suas palavras eram meias verdades. Se Liz não o tivesse forçado, ele definitivamente não desejaria que eles morressem, muito menos faria as pessoas da agência morrerem. Ele não sabia se poderia explicar claramente suas mortes no futuro, com a possibilidade de a Liga colocá-lo em uma lista de procurados. Mas mesmo assim, Zhou Wen não queria expor o segredo de seu misterioso telefone. No máximo serei um fugitivo, fugindo para zonas dimensionais que não estão sob controle humano. Enquanto eu tiver o telefone misterioso, os perigos das zonas dimensionais serão inexistentes para mim. Zhou Wen decidiu que, se estivesse realmente encurralado, teria que se tornar um fugitivo procurado. Não tente agir de forma misteriosa. Você acha que pode me enganar? Liz não acreditava que um estudante como Zhou Wen no estágio mortal pudesse possuir um poder tão terrível. No entanto, ela não foi capaz de dizer imediatamente como os 4 policiais morreram. Essa hesitação fez com que ela não tivesse coragem de avançar diretamente. Você pode tentar se não acredita. Vamos ver se minha palma divina sem forma é capaz de matar você, disse Zhou Wen com uma expressão inexpressiva, como se tivesse tudo na bolsa. No entanto, Zhou Wen estava lamentando interiormente, já estou parado há tanto tempo. Mesmo sem a proteção da meditação do coração, não importa o quão forte lhe seja, ela deveria ter morrido nas escadas de pedra. Porque ela está completamente bem? Que palma divina sem forma! Nunca ouvi falar disso. Liz continuou olhando para Zhou Wen e os 4 policiais mortos na tentativa de descobrir o motivo de suas mortes. A palma divina sem forma é incolor e sem sombras. Ela mata pessoas de uma maneira invisível, uma habilidade de energia primordial que o Yang Lan me deu. Hoje, eu não teria usado uma habilidade de energia primordial tão vil. Zhou Wen falou bobagens, mas estava pensando em como poderia escapar. Ele não acreditava que pudesse realmente assustar Liz. Ela não se apressou porque não descobriu como seus 4 colegas morreram e não estava disposta a correr o risco. Liz duvidou das palavras de Zhou Wen.
Era verdade que ela não sabia dizer como as mortes ocorreram porque eles não pareciam ter nenhum ferimento. De repente, uma ideia surgiu em Liz. Ela se lembrou da placa de zona proibida que tinha visto e imediatamente percebeu. Ela avaliou o ambiente e zombou. Então, deixe-me tentar ver como sua palma divina sem forma pode me matar. Enquanto falava, Liz convocou uma besta companheira. Tinha asas de um branco puro e pele macia e usava um vestido branco. Parecia o anjo mítico, mas tinha uma coisa diferente. Este anjo besta companheira não tinha cabeça, estava vazio do pescoço para cima. Anjo sem cabeça. Zoe gritou imediatamente ao ver o anjo sem cabeça. Headless Angel era muito famoso como uma besta companheira. Embora tenha vindo do distrito oeste da Liga, seu nome já havia se espalhado pela Liga da Terra. Headless Angel não era um anjo verdadeiro, mas uma figura da lenda ocidental. Diz a lenda que uma freira piedosa acreditava em Deus com o coração mais puro, na esperança de um dia poder ascender ao céu para servir a Deus como um anjo. Cada pessoa que viu a freira acreditava que ela era a pessoa mais pura e perfeita do mundo. Portanto, todos que a conheciam acreditavam que ela ascenderia ao reino celestial após sua morte, tornando-se um anjo que serviria a Deus. Talvez a devoção da freira tenha tocado Deus. Um dia, Deus desceu diante da freira e lançou uma luz divina sobre a terra, purificando o corpo da freira e transformando-o no corpo de um anjo. No momento em que o corpo da freira estava sendo transformado no corpo de um anjo, ela viu um prisioneiro no corredor da morte orando piedosamente e confessando a Deus. Por isso, a freira perguntou a Deus: esse prisioneiro é tão piedoso. Você pode absolvê-lo de seus pecados? Deus respondeu: eu posso, mas seus pecados precisam ser sobrecarregados por alguém. Se você concordar, poderá substituir o prisioneiro na guilhotina e carregar seus pecados. Depois de ouvir isso, a freira decidiu resolutamente suportar os pecados do prisioneiro. Assim, com um lampejo de luz divina, o prisioneiro na guilhotina foi transferido para a freira que rapidamente se transformava em anjo. Antes que seu corpo pudesse se transformar completamente em um anjo, sua cabeça foi decepada. Embora sua cabeça tivesse sido decepada, as outras partes de seu corpo já eram de um anjo. Era um corpo imortal e sem envelhecimento que não morreu por causa de uma decapitação. Porém, a cabeça não conseguiu se recuperar por não ter sido angelizada. Portanto, a freira se tornou o lendário anjo sem cabeça na lenda ocidental. Embora o nome fosse assustador, anjo sem cabeça era sinônimo de pureza no distrito oeste. Após as tempestades dimensionais, dentro da zona unidimensional no distrito oeste, uma criatura dimensional anjo sem cabeça apareceu. Mais tarde, foi morto pela humanidade e seu ovo companheiro obtido. Como tal, o anjo sem cabeça no estágio épico tornou-se famoso em toda a Liga da Terra. Ela não era a melhor em força de combate, mas era ótima em proteção. Com a proteção de um anjo sem cabeça, todos os tipos de forças malignas, como maldições e feitiços, foram incapazes de prejudicar seu mestre. Foi até hoje a besta companheira defensiva mais forte do Ocidente. A mestra do anjo sem cabeça confiou em seus poderes defensivos para explorar zonas dimensionais em meio a muitos perigos misteriosos, aqueles que a humanidade acreditava serem proibidos, retornando sempre em segurança. Consequentemente, a fama de Headless Angel se intensificou. Mas com base no que Zoe sabia, havia apenas uma besta companheira anjo sem cabeça, e sua dona não era Liz. Fim do capítulo. Capítulo 84 Anjo sem cabeça. Headless Angel não era uma besta companheira com características ofensivas. Seu corpo parecia um halo sagrado que flutuava na frente de Liz. Liz estendeu a mão e acenou, fazendo com que o corpo do anjo sem cabeça se transformasse rapidamente em um crucifixo branco que pousou na palma da mão de Liz. O crucifixo estava impregnado de um brilho sagrado que fez Liz parecer uma deusa com ele na mão. Zoe finalmente entendeu por que Liz não foi morta pela força misteriosa do pequeno templo do Buda. Provavelmente foi devido à proteção do anjo sem cabeça.
Ele não hesitou em se virar e bater as asas para voar em direção ao templo do pequeno Buda. As asas que a formiga voadora de asas prateadas manifestou deram a Zhou em uma velocidade que não era de forma alguma inferior a um pináculo lendário. Ele imediatamente correu para a entrada do templo do pequeno Buda, no final da escada de pedra. Zhou Wen originalmente não queria arriscar entrar no templo do pequeno Buda na vida real, mas agora não era hora de considerar isso. Tudo o que ele pôde fazer foi entrar em busca de refúgio. Continue correndo e cortarei suas pernas. A voz de Liz estava fria enquanto ela segurava o crucifixo do anjo sem cabeça. Como uma pantera, ela perseguiu Zhou Wen com uma espada na mão. Ela então cortou a coxa de Zhou Wen como se fosse um chicote. Liz já havia se contido devido às suas dúvidas em relação à família An. No entanto, a morte dos 4 policiais provocou a raiva de Liz. Tudo o que ela queria era levar Zhou Wen de volta vivo. Ela não tinha nenhum outro escrúpulo. O ataque foi extremamente rápido quando o raio da espada chegou instantaneamente atrás de Zhou Wen. Convocando a formiga voadora de asas prateadas com os dentes cerrados, ele a fez vigiar suas costas enquanto corria para o templo do pequeno Buda. No mesmo momento em que Zhou Wen entrou correndo no templo do pequeno Buda, ele ouviu um rangido atrás dele. Quando ele olhou para trás, viu as 2 garras dianteiras da formiga voadora de asas prateadas separadas por Liz. Até sua testa tinha um corte sangrento que escorria sangue. A realidade não era um jogo, então a formiga voadora de asas prateadas não poderia ser revivida se morresse. Com um pensamento, Zhou Wen o convocou de volta enquanto continuava correndo para o salão do templo a toda velocidade. Sem as asas da formiga voadora de asas prateadas para ajudá-lo, sua velocidade era muito mais lenta. O ambiente dentro do Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria era idêntico ao do jogo. A primeira coisa que viu quando entrou no complexo do Templo do Pequeno Buda foi o monumento de pedra com o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria inscrito nele. Na realidade, o monumento de pedra parecia ainda mais antigo e espartano, como se tivesse sofrido a devastação do tempo. O exterior manchado fazia com que parecesse ainda mais robusto, como se houvesse um charme indescritível nele. Zhou Wen não se incomodou com isso. Ele circulou o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria o mais rápido que pôde antes de correr para o salão do templo. Li seguiu de perto enquanto golpeava a coxa de Zhou Wen com sua espada novamente sem qualquer hesitação. Era como se ela quisesse decepar as 2 pernas dele. Mesmo sem virar a cabeça, Zhou Wen foi capaz de saber que o raio da espada já estava atrás dele, devido ao ouvinte da verdade. Ele saltou sem qualquer hesitação em direção ao salão do templo. No ar, ele sentiu a planta dos pés ficar fria. Seus calçados esportivos eram feitos de tecido de alta tecnologia e tinham as solas cortadas. Mesmo parte da carne da sola dos pés não foi poupada. O sangramento nas solas dos pés era bastante angustiante. No entanto, Zhou Wen finalmente correu para o salão do templo e pousou nas vidraças de pedra. Buda, por favor, cuide de mim. Que as forças deste templo sejam eficazes contra aquela mulher, caso contrário, aquela mulher louca com certeza vai cortar minhas pernas. Enquanto Zhou Wen se retirava para dentro do templo, ele orou silenciosamente. Sob a proteção do crucifixo do anjo sem cabeça, as forças do templo do pequeno Buda pareciam perder todo o seu mistério original, sendo completamente inúteis contra Liz. Liz segurou o crucifixo em uma mão e a espada na outra, correndo direto para dentro do salão do templo. No entanto, no instante em que uma de suas pernas rompeu o interior do salão do templo, a estátua de Buda de 3 faces dentro de repente arregalou os olhos. Bang! O brilho do crucifixo sagrado explodiu instantaneamente como uma peça de metal em brasa sendo quebrada por uma marreta. O brilho do crucifixo pareceu respingar como um líquido e instantaneamente diminuiu. Até parecia incompleto. Como se ela tivesse sofrido um golpe tremendo, seu corpo voou para trás e bateu no monumento de pedra, sua boca vomitando sangue. Liz lutou no chão e não conseguiu se levantar.
Zhou Wen ficou encantado e surpreso com isso, quase ao ponto de levantar o polegar para a estátua e expressar seus sentimentos mais profundos: "Você é incrível." Sem pensar mais, ele convocou a formiga voadora de asas prateadas ferida. Suas garras dianteiras haviam sido cortadas e seu ferimento na cabeça era grave. Felizmente, não tinha morrido. Zhou Wen o instruiu a conjurar a agulha mágica e atirar em Liz. Neste estágio, se ele pudesse reter todos, Zhou Wen ainda teria tempo para escapar de Luoyang e entrar nas zonas dimensionais desconhecidas. No entanto, se ele permitisse que Liz escapasse e reunisse mais pessoas para uma segunda onda de ataques, provavelmente não teria chance de escapar. Liz mal conseguia se mover devido aos ferimentos graves, mas foi capaz de invocar uma besta companheira que lembrava um tigre e um leão. Ele a pegou e se esquivou da agulha mágica da formiga voadora de asas prateadas antes de sair correndo do templo. Zhou Wen imediatamente iniciou sua perseguição, mas a formiga voadora de asas prateadas estava muito ferida e incapaz de manter sua forma de companheira. Por isso, ele não foi capaz de alcançá-la. Quando ele correu para a escada de pedra, a besta companheira lendária já havia fugido para longe com Liz. Apesar de ver que não conseguia alcançá-la, ele continuou perseguindo enquanto ligava para Li Xuan, explicando toda a situação para ele. Ele não esperava que Li Xuan pudesse ajudá-lo a resistir à agência, ele só esperava receber algumas sugestões dele. Zhou Wen ainda era estudante, então tinha horizontes limitados. Além disso, ele sabia pouco sobre a agência e não tinha certeza de qual seria a melhor opção. Liz ficou furiosa ao suportar os ferimentos, montou a besta companheira para fora da cidade subterrânea do Buda e se dirigiu para a entrada da escola. A resistência de Zhou Wen à prisão já era um crime grave. Ela acreditava que agora tinha todo o direito de mobilizar as forças do FBI para capturar abertamente Zhou Wen sem se preocupar com a família An. Informe imediatamente o ministro. Quando Liz saiu correndo pelos portões da escola, enquanto tentava ordenar aos oficiais do departamento fora da escola que contatassem Qiao Xiuan, ela parou de repente, atordoada. Ela viu os oficiais que muitas vezes pareciam altos e poderosos, parados em silêncio à beira da estrada, com as cabeças baixas. Ao lado deles havia uma fileira de soldados apontando seus rifles para eles. E na estrada em frente a eles havia um sedã preto. Além das janelas abertas no banco de trás, ela viu um homem bonito sentado ali. Ele estava olhando diretamente para ela. Um Tianzhu. Liz não pôde deixar de tremer ao ver o homem. Quando ela estava no gabinete do vice-reitor, ela alegou que não se importava se ele viesse e continuaria fazendo tudo o que ela precisava fazer. No entanto, quando ela realmente viu An Tianzhu, tudo foi diferente. Este homem ridiculamente jovem tinha autoridade na liga que fazia até mesmo os tios dela olharem para ele. Embora ela tivesse mais ou menos a mesma idade que ele, o nível de realização deles estava em níveis completamente diferentes. Supervisor. Li suportou suas dores e desceu das costas de sua besta companheira, curvou-se para An Tianzhu e forçou um sorriso. Fim do capítulo. Capítulo 85. A família tem uma mina. Quem lhe deu coragem para ousar prejudicar os alunos do Sunset College em seu campus? An Tianzhu perguntou a Liz enquanto estava sentado dentro do carro. Supervisor, sou Liz, do Departamento de Investigação Especial. Estou sob ordens do Congresso para prender pessoas relacionadas a Jing Daoxian. Antes de Liz terminar sua frase, ela de repente ouviu um estrondo. Ela sentiu uma dor intensa e uma sensação de queimação vindo da coxa esquerda. Enquanto chorava alto, ela não pôde deixar de cair no chão sobre um joelho quando um buraco sangrento apareceu na lateral de sua coxa. Havia marcas de queimadura em seu ferimento. Ao lado do carro sedã, um homem de uniforme militar e luvas brancas colocou a pistola no coldre e disse: "Responda tudo o que o supervisor perguntar, e nada que ele não pergunte." "Como você ousa atirar em mim? Você..." Antes que Liz pudesse terminar a frase, ela ouviu outro estrondo. Uma bala atingiu sua outra perna, fazendo-a cair no chão com sangue acumulando ao seu redor.
Como ajudante do supervisor, sou obrigado a lembrá-lo mais uma vez que você só precisa responder às perguntas do supervisor. Se você disser algo errado ou proferir qualquer bobagem desnecessária, a próxima coisa a ficar aleijada não serão suas pernas, o homem de luvas brancas disse gentilmente com um sorriso. Se não fosse porque ele aleijou as duas pernas de Liz, qualquer um o teria confundido com um homem gentil que não suportava matar nenhum mosquito. No entanto, a testa de Liz estava suando frio. Não foi apenas resultado da dor insuportável em suas pernas, mas mais de um arrepio que veio do fundo de seus ossos. Ao ver o homem de luvas brancas levantar a arma novamente e apontá-la para a cabeça dela, Liz recuperou os sentidos e, ignorando a dor nas pernas, gritou: "Foi o ministro Qiao Xiuan quem me enviou." Neste momento, ela havia esquecido o status do qual sempre se orgulhou e a posição de sua família na liga. Ela só sabia que se não respondesse imediatamente à pergunta, o homem aparentemente inofensivo explodiria imediatamente seus miolos. Liz não hesitou que as balas dentro da arma tivessem tal poder. As balas típicas dificilmente poderiam feri-la, mas isso não incluía balas feitas de ouro primordial. Muito poucos materiais poderiam danificar criaturas dimensionais na Terra, mas o ouro primordial era um deles. E a família An controlava a maior mina de ouro primordial da Liga. As reservas cobriam mais de 70% de todas as reservas da Liga Terrestre. Magnatas ricos que podiam usar extravagantemente o ouro primordial em balas não eram inéditos, mas a família An foi provavelmente a única a realmente distribuí-los para suas tropas. "Ligue para Qiao Xiuan", disse An Tianzhu suavemente novamente, mas era um tom que não permitia qualquer dúvida. O ajudante de luvas brancas entregou um telefone para Liz. Liz não hesitou e estendeu a mão para ligar para Qiao Xiuan. Reticências. Qiao Xiuan estava se sentindo desconfortável, com uma sensação incômoda de que algo estava para acontecer. No momento em que ele estava franzindo a testa pensando, ele ouviu seu telefone tocar. Era um número desconhecido. Aparentemente percebendo algo, ele atendeu a ligação e disse: "Sou Qiao Xiuan. Estou lhe dando 5 minutos. Se eu não te ver, todos aqueles que ousaram cruzar o Sunset College serão executados por um pelotão de fuzilamento." Uma voz masculina com encanto magnético soou no telefone. Olá, Qiao Xiuan começou a suar frio. Ele queria dizer alguma coisa, mas o telefone emitiu um bip alto, indicando que a ligação já havia sido desconectada. "O que Liz fez? Eu claramente disse a ela para ser rápida e trazer Zhou Wen de volta antes que a família An chegasse. Agora, até An Tianzhu está lá." Qiao Xiuan imediatamente sentiu uma dor de cabeça, mas não hesitou. Ele nem colocou o casaco na cadeira, saiu correndo do escritório em direção ao Sunset College. Ele estava ciente do estilo de fazer as coisas de An Tianzhu, mas nunca esperou que ele fosse tão dominador a ponto de ousar executar a filha de um senador. O Congresso da Liga foi dividido em Senado e Câmara. Eram todos representantes das diversas áreas da Liga e foram votados pelos cidadãos de cada jurisdição. O Senado foi diferente. Havia 6 senadores perpetuamente, com apenas pessoas de 6 famílias qualificadas para ocupar um assento. Eles eram as famílias dos heróis das 6 ligas. O Senado tinha direito de veto para quaisquer projetos de lei propostos pela Câmara. Pode-se dizer que todo o governo da Liga era de fato controlado por estas 6 famílias. Cada presidente da Liga também foi selecionado de uma das 6 famílias. E o Departamento de Investigação Especial de onde Qiao Xiuan pertencia estava diretamente subordinado ao Senado. Sob a insistência do Senado, agências como o Departamento de Investigação Especial, odiadas por todos, continuaram a existir na Liga. Liz não era considerada uma mulher inteligente e sua ética de trabalho nunca deixou Qiao Xiuan tranquilo. Porém, como ela era filha de um senador, ele não teve escolha senão mantê-la ao seu lado. Se Liz foi realmente executada por An Tianzhu, Qiao Xiuan não ousou imaginar qual seria o resultado. Ele não sabia se An Tianzhu morreria como resultado, mas sabia que sua morte era uma certeza. Não houve dúvida sobre isso.
Fora do Sunset College, a estrada próxima foi fechada pelos soldados. Os estudantes e transeuntes não sabiam o que estava acontecendo e só podiam circular em torno disso. Quanto tempo faz? Tianzhu olhou para o céu lá fora e perguntou casualmente. 4h43 da tarde, o ajudante olhou para o relógio e respondeu educadamente. Tianzhu não disse uma palavra enquanto acenava com a mão. Imediatamente, uma fileira de soldados ergueu seus rifles, apontando seus canos pretos para a nuca de Liz e de outros oficiais. Liz estava tremendo. Ela nunca sentiu tanto medo antes porque sabia que Tianzhu realmente não tinha escrúpulos em matá-la. Ela realmente queria dizer que era filha de um senador e declarar sua identidade, mas tinha medo de que, no momento em que falasse, o ajudante aparentemente inofensivo e sempre sorridente explodisse seus miolos. Supervisor, está na hora. O ajudante se virou e disse educadamente a Tianzhu depois de olhar o relógio. Então, prossiga com a execução, disse Tianzhu com indiferença. Supervisor senhor, por favor espere. Uma voz de repente soou do céu quando uma figura bateu duas asas e desceu do céu. A pessoa que caiu no chão com as roupas encharcadas de suor não era outro senão Qiao Siyuan. Ele correu a tal velocidade que quase teve um ataque cardíaco. Felizmente, ele chegou bem a tempo. Ao ver as pernas aleijadas de Liz, o coração de Qiao Siyuan se encheu de agonia. Você é Qiao Siyuan? Embora Tianzhu estivesse sentado no carro, com o nível dos olhos muito mais baixo do que o de Qiao Siyuan, a maneira como ele olhava para ele era como se estivesse olhando do alto. Qiao Siyuan caminhou até o carro e disse educadamente, sou Qiao Siyuan, do Departamento de Investigação Especial, Supervisor, senhor. Podemos ter uma conversa privada? Fim do capítulo. Capítulo 86. O céu está à direita. Não há nada que precise ser escondido. Basta dizer com franqueza, disse Tianzhu com indiferença, sem olhar para Qiao Siyuan. O coração de Qiao Siyuan deu um pulo, ciente de que provavelmente não havia como conciliar o assunto hoje. Supervisor, Liz e o resto estavam apenas agindo sob ordens de nosso pessoal superior. Este assunto não tem nada a ver com eles. Eles podem ser enviados para o hospital. Qiao Siyuan respirou fundo e disse. Quem são as pessoas de cima? Tianzhu continuou perguntando com a mesma expressão. Supervisor, você deveria ter ouvido falar de Jing Daoxian, certo? O criminoso mais vil da Liga. Qiao Siyuan continuou. Jing Daoxian massacrou muitos membros de alto escalão da Liga no gabinete do governo da Liga. Isso reduziu pela metade a força de combate mais forte da nossa Liga e atrasou nossa força geral em 10 anos. O Senado sempre deu a maior importância a Jing Daoxian ao longo dos anos, a Liga tem tentado todos os meios para persegui-lo. Nosso Departamento de Investigação Especial também tem feito grandes esforços para esta causa. Apenas alguns dias atrás, descobrimos que Jing Daoxian havia interagido com Zhou Wen. Ah, então você está insinuando que Zhou Wen está em conluio com Jing Daoxian. Tianzhu lançou um olhar para Qiao Siyuan. Qiao Siyuan balançou a cabeça e disse, ainda não podemos confirmar se eles estão em conluio, portanto, queríamos convidar Zhou Wen de volta para ajudar em nossas investigações, inimaginável para uma pessoa típica. Não é fácil para você nem para a família An. Por que você deveria se sobrecarregar com línguas irritantes por causa de um grande problema como Jing Daoxian? Com ele, então você está dizendo que eu deveria agradecer? Tianzhu perguntou. De jeito nenhum, supervisor, ficarei extremamente grato se você puder entender de onde viemos. Qiao Siyuan sentiu-se cada vez mais desconfortável ao forçar um sorriso. Tianzhu olhou para Qiao Siyuan com um leve sorriso. Eu critiquei Zhou Wen e acho que ele é uma visão dolorosa. Mas como eu o critico ou intimido é uma questão de meus caprichos, eu disse que qualquer Tom, Dick e Harry poderiam intimidá-lo. A expressão de Qiao Siyuan mudou instantaneamente. Ele forçou um sorriso e disse, supervisor, você está absolutamente certo. Definitivamente mudaremos para melhor.
Definitivamente iremos informá-lo sobre quaisquer operações que envolvam a família An no futuro. Não é uma atitude ruim. Tudo bem, não sou uma pessoa irracional. Já que você disse isso, pouparei suas vidas, disse An Tianzhu. Obrigado, supervisor. Estou realmente grato. Sinta-se à vontade para me dar ordens se precisar de alguma coisa de mim, disse Qiao Xiuan rapidamente. Eles podem ser poupados da morte, mas não do castigo. Caso contrário, nenhum Tom, Dick e Harry viriam a Luoyang para fazer o que quisessem. As leis da Liga deveriam ser desrespeitadas. An Tianzhu falou outra frase, completamente diferente da anterior. Qiao Xiuan sabia há muito tempo que An Tianzhu não deixaria esse assunto descansar facilmente enquanto resmungava interiormente: você é o melhor em desrespeitar as leis da Liga. Você pode levá-los de volta com você, mas prejudique-os de seu cultivo para impedi-los de usá-lo para enlouquecer, disse An Tianzhu casualmente. Liz ficou horrorizada quando ouviu isso enquanto gritava loucamente: não, não, você não pode me prejudicar no meu cultivo. A expressão de Qiao Xiuan mudou drasticamente quando ele disse com os dentes cerrados: eles estavam apenas obedecendo ordens e não há nada de errado com isso. Supervisor, se você fosse puni-los, o que isso significaria para o Senado? Você também deveria saber a situação atual da Liga. O presidente e os senadores não pouparam esforços para lidar com assuntos relacionados a Jing Daoxian. Se você der uma chance a Liz, o senador Cap e toda a família Cap o farão, fique muito grato. No futuro, ele definitivamente ajudará a família An nas reuniões do Congresso. Um pensamento separa o céu do inferno, você deve pensar sobre isso com cuidado. An Tianzhu olhou para Qiao Xiuan com desprezo e disse: Qiao Xiuan, você sabe por que meu nome é An Tianzhu? Receio que não. Por favor, diga-me, sou todo ouvidos. Como diz o ditado, o céu está à direita e o inferno à esquerda. E eu me inclino para a esquerda, disse An Tianzhu com indiferença. Ah! Li soltou um grito doloroso quando o ajudante sacou uma faca requintada, apunhalando seu mar de energia primordial. O sangue manchou a mão que segurava a faca, tornando vermelhas as luvas brancas. Lembre-se, Luoyang pertence à família An. An Tianzhu olhou para frente enquanto as janelas do carro se fechavam, escondendo lentamente o rosto. Neste momento, Zhou Wen estava saindo às pressas do Sunset College pela porta dos fundos. Li Xuan lhe deu duas sugestões. Uma delas era ir até a família An para buscar ajuda para resolver o assunto. A segunda sugestão era esconder-se imediatamente em zonas dimensionais desconhecidas, para nunca mais aparecer. Zhou Wen nunca quis ter qualquer relacionamento com a família An, portanto, ele decidiu fugir para as zonas dimensionais. Com o telefone misterioso, zonas dimensionais desconhecidas não eram muito perigosas para ele. Ele planejava escapar para a Gruta Dragon Gate mais próxima. Havia muitas zonas dimensionais em sua vizinhança que os humanos ainda não tinham explorado até o momento. No entanto, assim que saiu pela porta dos fundos do Sunset College, ele viu um jovem oficial militar de aparência refinada parado ali, com uniforme militar e luvas brancas. Jovem mestre Wen, a senhora pediu ao supervisor para levá-lo para casa para jantar. Ao sorrir, o jovem oficial revelou duas fileiras de dentes brancos e bem cuidados, emitindo um brilho quente e reconfortante como o sol da primavera. Quando Zhou Wen estava sentado dentro do carro, ao lado dele estava a pessoa cujo nome ele sabia, mas nunca tinha conhecido antes, An Tianzhu. Eles nunca se conheceram e não tiveram vínculos no passado. Mas agora havia uma relação particular entre eles, tornando o clima bastante delicado. Você deve me odiar, certo? Tianzhu perguntou de repente. Zhou Wen nunca esperou que ele dissesse isso. No entanto, ele não era alguém com um QI alto, então respondeu: eu não chamaria isso de ódio, mas definitivamente não gosto de você. Muito bem, isso é o que eu quero dizer a você. Nunca acreditei que você tivesse as qualificações para substituir o pequeno Jing. Foi assim no passado, no presente, e será assim no futuro. O olhar de Tianzhu estava voltado para a frente enquanto ele falava sem expressão.
Você está falando sobre Anjing. Como eu a substituí? Zhou Wen perguntou franzindo a testa. Tianzhu não respondeu, mas disse indiferente, eu realmente não entendo por que minha mãe acredita que você é melhor do que o pequeno Jing. Um homem que só sabe escapar da realidade ao encontrar algo não tem o direito de ser chamado de cara, muito menos ser melhor que o pequeno Jing. Acho que você deveria visitar um médico e verificar se tem algum parafuso solto na cabeça. Zhou Wen sentiu que Tianzhu estava definitivamente louco enquanto falava de uma maneira completamente desconcertante. O ajudante, que dirigia o carro, não pôde evitar estremecer ao ouvir Zhou Wen. Tian no nome de Tianzhu pode ser interpretado como o paraíso, Zhu no nome de Tianzhu é um homófono à esquerda. Fim do capítulo. Capítulo 87 Condição Física Especial. Esta foi a segunda vez que Zhou Wen esteve na casa da família An. Embora Tianzhu não gostasse dele, o que isso tinha a ver com ele? Zhou Wen sentou-se ao lado de Ouyang Lan e concentrou-se em comer. Ele se divertiu muito conversando com Ouyang Lan. Tianzhu e Anjing sentaram-se à sua frente e concentraram-se em comer tão bem como se não pudessem vê-lo. Depois do jantar, Zhou Wen planejou se despedir deles e ir embora quando Ouyang Lan puxou a mão de Zhou Wen e disse, não tenha pressa em ir embora. Dê um passeio comigo. Zhou Lingfeng levantou-se e estava prestes a acompanhá-los quando Ouyang Lan disse com um sorriso, é raro Tianzhu retornar. Ajude-me a importuná-lo para que se case e tenha filhos para que ele possa continuar a linhagem familiar, como persuadir as mulheres. Você é o melhor nisso. Zhou Lingfeng disse com um sorriso amargo, você não pode manchar minha reputação quando me pede ajuda. Sou eu elogiando você, disse Ouyang Lan com uma risadinha enquanto saía segurando a mão de Zhou Wen. A casa da família An era muito grande e bonita. Enquanto caminhavam pela trilha de pedra dentro do jardim, Ouyang Lan disse, pequeno Wen, há algo problemático que tomei a liberdade de empurrar o assunto para você. O que é? Zhou Wen perguntou surpreso. Ouyang Lan sentou-se em um banco ao lado do gramado e disse pensativo, quando você estava na escola, deve ter ouvido falar da história dos heróis das 6 ligas, certo? Ele assentiu. Foi assim que a humanidade matou pela primeira vez uma criatura mítica. Foram também eles que estabeleceram o governo da Liga e encerraram o período mais sombrio e caótico da humanidade. Ouyang Lan disse com um sorriso, estabelecer o governo da Liga é real, mas não é necessariamente verdade que a escuridão e o caos acabaram. O conhecimento de Zhou Wen sobre isso estava limitado a seus livros, então ele esperou silenciosamente que Ouyang Lan continuasse. Atualmente, a Liga parece ser estável e próspera, mas há tendências obscuras surgindo. Algo pode acontecer a qualquer momento que se transforme em um cataclismo para a sociedade humana, disse Ouyang Lan com um suspiro. O cataclismo está relacionado a criaturas dimensionais. Zhou Wen perguntou. As zonas dimensionais restringem a região de atividade das criaturas dimensionais, mas ninguém sabe quanto tempo tais restrições podem durar. No entanto, este não é o cataclismo mais urgente no momento. Ouyang Lan fez uma pausa antes de continuar, na verdade, o maior cataclismo agora é a própria humanidade. Os 6 heróis da Liga estabeleceram a Liga e, na superfície, ela promove a democracia e a liberdade, mas na verdade, quem está no verdadeiro poder são o Senado e o Presidente. E a seleção dessas pessoas vem das famílias dos heróis das 6 ligas. Portanto, a Liga não é de facto diferente de uma autocracia. E uma autocracia precisa de poder central absoluto. Mas nesta época, ter um governo absoluto claramente não é uma tarefa fácil. No mínimo, as famílias dos heróis das 6 ligas não têm a força absoluta para controlar toda a Terra. Apesar de terem trabalhado arduamente durante vários anos, é perceptível pelo resultado que o seu controle sobre a Liga está constantemente enfraquecendo. Atualmente, a Liga é mais uma nação fragmentada com facções rivais. Ao dizer isso, Ouyang Lan lançou seu olhar para Zhou Wen e perguntou com um sorriso, você sabe por que a Liga permanece estável e não entra em colapso completamente apesar de atingir tal estado?
Eu não, disse Zhou Wen balançando a cabeça. Isso porque, na Liga, apenas as famílias dos heróis das 6 ligas possuem especialistas no estágio mítico. Zhou Wen ficou surpreso. Não é dito que ninguém na Liga conseguiu chegar ao estágio mítico. Se alguém confiasse em si mesmo, é verdade que ninguém foi capaz de passar para o estágio mítico, mas há um atalho que permite aos humanos primeiro obter bestas companheiras míticas e depois, nutrindo-as, usar seus poderes para avançar para o estágio mítico. É por isso que os especialistas míticos nascem entre as famílias dos heróis das 6 ligas, disse Ouyang Lan. Então qual é o atalho? Zhou Wen perguntou curioso. Você foi perseguido até o templo do pequeno Buda pelo departamento de inspeção. Você deveria ter visto o monumento de pedra e o salão do templo, os poderes misteriosos da dimensão, obtendo assim uma besta companheira mítica. Sério, então, enquanto o templo do pequeno Buda for controlado, não seríamos capazes de obter uma besta companheira mítica, assim como as famílias dos heróis das 6 ligas. Zhou Wen disse, fingindo surpresa. Ouyang Lan balançou a cabeça. Não é tão simples. Para dominar a arte da energia primordial no monumento de pedra, é necessário um físico especial. E as pessoas com tais corpos são 1 em 1 bilhão. Em um lugar como o pequeno templo do Buda, há muito mais de 1 ou 2 que foram descobertos na Liga. No entanto, o número de pessoas que podem realmente dominar a misteriosa arte da energia primordial é um número patético. Todos os 6 heróis tinham físicos especiais. Além disso, eles encontraram as terras misteriosas que combinavam com seus corpos e dominaram as misteriosas artes da energia primordial, obtendo suas bestas companheiras míticas. Após uma pausa, Ouyang Lan continuou. No entanto, os físicos especiais de seus corpos não eram inatos, mas obtidos de uma zona dimensional misteriosa. Ainda existem criaturas misteriosas dentro dele que podem fazer com que outros humanos obtenham físicos especiais como os 6 heróis, assim, obtendo a chance de adquirir uma besta companheira mítica. Com tal lugar, as famílias dos heróis provavelmente não desejam compartilhá-lo com outras pessoas, certo? Zhou Wen perguntou. Ouyang Lan curvou os lábios. Se eles tiverem força para suprimir toda a Liga, naturalmente não a compartilharão com outros. Infelizmente, mesmo que tenham especialistas míticos, é limitado apenas a algumas pessoas. Existem inimigos terríveis no exterior, além da jurisdição da Liga. As famílias de heróis não podem simplesmente colocar todos os seus esforços em seus próprios membros. Inimigos no exterior. Zhou Wen ficou intrigado. A Liga da Terra controla apenas a Terra. No exterior, existem outras facções humanas, certos locais candidatos, permitindo que os descendentes desses figurões tenham a chance de entrar em terras tão misteriosas. Eles competirão com os descendentes de famílias de heróis pela chance de obter físicos especiais. Isso estabiliza temporariamente a paz da Liga na superfície. Uma família possui um desses lugares. Não me diga que você me deu a vaga. Zhou Wen de repente percebeu algo ao olhar para Ouyang Lan, incrédulo. Ela assentiu e disse, aquele lugar era para Little Jing, e com seu talento e capacidades, ela tinha uma grande chance de obter um físico especial. Desejo que ela corra mais riscos. Portanto, desejo que você substitua Little Jing nesta competição e obtenha o físico especial, obtendo assim uma besta companheira mítica. Precisarei pedir seu perdão por mudar nosso indicado para você sem, obtendo sua permissão. Além disso, não pode ser alterado novamente. Ouyang Lan deu um tapinha na cabeça de Zhou Wen e disse com um sorriso, você não precisa se sentir muito pressionado. Para começar, nunca planejei enviar Anjing, então esse local teria sido um desperdício. É por isso que mudei para você. Então não se preocupe se você não estiver disposto a ir. Fim do capítulo. Capítulo 88. Entrando no Tiger Cage Pass novamente. Por que você não deu a indicação para Antianzu? Zhou Wen perguntou depois de pensar um pouco. Ouyang Lan disse com um sorriso, porque ele é muito forte. É inútil mandá-lo. Zhou Wen não entendeu o que Ouyang Lan quis dizer. No entanto, ele teve uma ideia geral.
Talvez a obtenção de uma condição especial limitasse o nível evolutivo. Por que você me deu a indicação? Zhou Wen não foi bobo o suficiente para acreditar que essa nomeação seria em vão. Mesmo que An Tianzu e An Jing não conseguissem, a família An poderia usar essa nomeação em troca de imensos benefícios. Muitas famílias famosas e nobres estariam muito interessadas nesta vaga de indicação. Dando 10.000 passos para trás, a família An sempre poderia ceder o lugar a outro parente colateral. Era um grande clã familiar, então seria fácil encontrar alguém adequado. Ouyang Lan olhou para Zhou Wen e disse: Pequeno Wen, acredite ou não, desde que me casei com Ling Feng, devemos aceitar os filhos um do outro. Jing são meus filhos, então meus sentimentos por eles são muito mais profundos que os seus. Se vocês três enfrentassem o perigo juntos, eu definitivamente priorizaria salvá-los. Mas fora isso, farei o meu melhor como mãe. Aspas. Não há necessidade de você fazer isso. Na verdade, Zhou Wen gostava muito do estilo de Ouyang Lan. Ela disse: você não precisa se sentir psicologicamente sobrecarregado. Este é apenas um pensamento meu que não vou forçar você. Se desejar, a porta desta família estará sempre aberta para você. Se você não estiver disposto, não vou fazer com que outros perturbem você. Tudo depende de você. Você realmente acredita que posso obter o físico especial? Zhou Wen ainda achava inexplicável o motivo pelo qual Ouyang Lan estava tão confiante nele. Mesmo alguém tão notável como An Jing não teria confiança absoluta e, como Zhou Wen ainda não havia avançado para o estágio lendário, ele era muito inferior a An Jing em relação aos outros. Ouyang Lan sorriu ao levantar o telefone e abrir o aplicativo Fotos. Ela abriu uma foto que mostrava um velho refinado de óculos. Você conhece ele? Ouyang Lan apontou para o homem idoso da foto e perguntou. Ele é o ex-diretor, Zhou Wen disse surpreso. De volta a Guide High School, ele foi muito cuidado pelo ex-diretor. Como Zhou Wen passava a maior parte do tempo morando sozinho, ele raramente voltava para casa quando estava no ensino médio. Ele até passou os fins de semana cultivando arduamente. Ao fazer isso, ele frequentemente encontrava o ex-diretor. Com o tempo, eles construíram um relacionamento e tanto. O ex-diretor até o convidou para jantar em sua casa. Mais tarde, o ex-diretor teve que se aposentar mais cedo devido a problemas físicos. Quando ele saiu, Zhou Wen planejava mandá-lo embora, mas o ex-diretor recusou. Ele alegou que odiava mais essas cenas. Desde então, Zhou Wen nunca mais o conheceu, já fazia quase um ano. Foi ele quem me disse que você é excelente, muito melhor que o pequeno Jing. Embora eu não concorde totalmente com isso, você deve ser excelente, já que ele diz isso, disse Ouyang Lan com um sorriso. Qual é a sua relação com o ex-diretor? Zhou Wen olhou para Ouyang Lan e perguntou educadamente. Ele. Ouyang Lan piscou astuciosamente antes de dizer, é meu pai. Ah! Zhou Wen arregalou os olhos ao olhar para a foto e de volta para Ouyang Lan. Eles compartilhavam algumas semelhanças. Depois que Zhou Wen voltou ao dormitório da escola, ele ainda achou isso incrível. A mulher com quem seu pai se casou era filha do ex-diretor. Ouyang Lan disse-lhe para não se preocupar mais. O departamento de inspeção especial não iria encontrar falhas nele no futuro sob a premissa de que ele não deixou Luoyang. Ela também disse a Zhou Wen que ele poderia tentar cultivar a arte Sun Straff que An Jing lhe deu. A Sun Straff arte também veio de uma terra misteriosa, entretanto, foi modificado para uma versão simplificada que poderia ser cultivada mesmo sem físicos especiais. Na verdade, as famosas artes da energia primordial, como a arte divina invencível Konat, tiveram origens semelhantes. Porém, as versões simplificadas eram inferiores às versões originais. Eles não tinham a capacidade de obter bestas companheiras míticas. Embora as versões simplificadas fossem muito mais fracas que as versões originais, elas ainda eram muito mais fortes que a típica arte da energia primordial.
Ouyang Lan esperava que Zhou Wen pudesse dominar a arte do combate solar para aumentar suas chances quando ele competisse pelo físico especial e pelas bestas companheiras míticas. Mesmo que ele não estivesse preocupado com esses dois fatores, cultivar uma arte da energia primordial de alto nível só trouxe benefícios. Zhou Wen não tomou a decisão se iria disputar o físico especial, mas planejou dar uma olhada na arte Sun Strafe. Não que ele não quisesse cultivar a arte do combate solar, mas como a arte da energia primordial veio de terras misteriosas como o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria, Zhou Wen desejava saber se o Sutra do Imortal Perdido tinha algum efeito sobre ele, essas artes da energia primordial. Tendo o drive USB em sua posse por tanto tempo, esta foi a primeira vez que ele leu seriamente o conteúdo. A arte do combate solar era de fato uma arte da energia primordial de alto nível, muito maior que a meditação ascética. Depois de ler toda a Sun Strafe arte, nada aconteceu com o Lost Immortal Sutra nele. Não foi como quando ele leu o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria, no qual o Sutra do Imortal Perdido mudaria automaticamente para o método de circulação do Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria. Será que preciso ver as escrituras originais para que isso seja útil? Zhou Wen adivinhou interiormente. Zhou Wen guardou o drive USB e estava prestes a usar seu telefone para destruir a masmorra Tiger Cage Pass quando Li Xuan veio até ele. A família An resolveu o problema para você. O Departamento de Inspeção Especial não ousará voltar. Você pode ficar tranquilo agora. Não é hora de completarmos a missão de teste que o conselheiro Wang nos deu. Li Xuan disse com um sorriso. Tudo bem, depois de pensar um pouco, Zhou Wen concordou. Afinal, eles não tinham muito tempo sobrando. Não foi uma má ideia completar a missão de teste agora. Embora Wang Fei tivesse dito que eles poderiam matar o general demonizado em uma equipe de 4, Li Xuan e Zhou Wen não tinham intenção de recrutar outros. Apenas os dois eram bons o suficiente. Sunset College era tão grande que as notícias dos acontecimentos de ontem não se espalharam para os outros. Aqueles que conheciam Zhou Wen e o que havia acontecido eram ainda menos. Entre esses estudantes, eles também não reagiram de maneira diferente quando viram Zhou Wen. Zhou Wen e Li Xuan estavam caminhando em direção ao Tiger Cage Pass quando de repente ouviram uma comoção à frente. Então, eles viram muitos estudantes correndo de volta. Alguns deles estavam correndo e gritando, corra! Há um general demonizado com palavras gravadas à frente. Ele está correndo para cá. Como a estratégia mencionou especialmente que mesmo os especialistas em estágio lendário não eram necessariamente capazes de derrotar os generais demonizados gravados com palavras, nenhum dos calouros se atreveu a correr riscos. Todos eles fugiram para a saída da zona dimensional Tiger Cage Pass. Temos certamente azar. Pensar que um general demonizado com a palavra gravada apareceria. Vamos voltar agora e esperar até que a escola o elimine antes de voltar. Embora Li Xuan fosse arrogante, ele sabia onde traçar os limites. Fim do capítulo. Capítulo 89 Lâmina Demonizada General. Zhou Wen naturalmente não se importou. Generais demonizados gravados em palavras eram existências extremamente poderosas e de auge entre os lendários. Ele só estava confiante em matar Blade Demonized Generals entre os Demonized Generals gravados com palavras. Se ele encontrasse um general demonizado de papel, a morte era certa, então não havia necessidade de ele correr o risco. Assim que os dois estavam preparados para partir, eles viram o corpulento general demonizado cavalgando em um cavalo vermelho com uma lança na mão. Algumas alunas estavam muito perto disso e estavam prestes a ser apanhadas por isso. Mana! Li Xuan deu uma olhada cuidadosa e imediatamente a cor de seu rosto desapareceu. Ele convocou o tigre branco de olhos de jade e correu contra a multidão que escapava. Zhou Wen também viu Liu Yang entre os estudantes perseguidos pelo general demonizado. No entanto, ele não correu imediatamente. Ele estava muito longe e não conseguia ver claramente qual era a palavra gravada na cabeça. Se fosse Blade, ele estava confiante de que poderia ajudar Li Xuan a resgatar Liu Yang.
Era até possível matá-lo de passagem e ele poderia obter algo bom. No entanto, se eles tivessem encontrado um general demonizado de papel, Zhou Wen só estaria se enviando para a morte se corresse. Seria sem sentido. Liu Yang tinha as feras companheiras lendárias, o Cavaleiro Negro e o Tigre Branco de Olhos de Jade. Mesmo que não fossem páreo para o general demonizado do papel, eles foram suficientes para resgatar Liu Yang sacrificando-os. Li Xuan não é seu amigo. Por que você não vai ajudá-lo? Zhou Wen estava tentando decifrar a palavra gravada no capacete do general demonizado quando ouviu uma voz familiar. Ele se virou e viu Anjing parado ao lado dele com uma expressão inexpressiva. Ela havia se aproximado em algum momento. Seu tom tinha um claro toque de zombaria. Ele olhou para ela antes de ignorá-la. Ele virou a cabeça para examinar o capacete do general demonizado, tentando descobrir qual era a palavra. Embora Zhou Wen gostasse muito de Ouyang Lan, isso não significava que ele tivesse uma impressão favorável de todos na família An. No mínimo, ele não tinha uma impressão favorável de Anjing e An Tianzhu, então não queria ter nenhuma interação com eles. Zhou Wen não desabafaria sua raiva em Ouyang Lan por causa dos irmãos An, mas não estenderia seu carinho a ele só por causa dela. Anjing não disse mais nada. Ela também sabia que não era realista para um estudante do estágio mortal lutar contra um general demonizado com palavras gravadas. Não seria um ato heróico, mas um suicídio. No entanto, por algum motivo, Anjing acabou de achar Zhou Wen uma visão dolorosa. Mesmo que ele fizesse a coisa certa, ela simplesmente não conseguia evitar zombar dele. Embora ela tenha dito isso, os olhos de Anjing estavam voltados para o general demonizado. Ela estava preparada para convocar sua besta companheira para entrar em combate. Em primeiro lugar, foi porque Anjing não permitiu que seus colegas estudantes fossem mortos pelo general demonizado e, em segundo lugar, a probabilidade do aparecimento de um general demonizado com a palavra gravada era muito baixa. Assim que apareceu, passou a ser alvo dos melhores alunos da escola. A besta companheira e a habilidade de energia primordial que o general demonizado com a palavra gravada deixou cair eram extremamente raras e muito úteis. A besta companheira não precisava de explicação. Era uma besta companheira lendária com força excepcional e poderia até ser útil em batalhas com criaturas épicas. Era uma besta companheira lendária de alto nível que era extremamente rara. A habilidade de energia primordial do general demonizado gravada com a palavra também foi muito útil. A palma de sucção astral do general demonizado de papel, a lâmina de corte astral do general demonizado da lâmina e o punho astral do general demonizado do punho eram todas raras habilidades de energia primordial de alto nível entre as lendárias. A palma de sucção astral poderia sugar coisas pelo espaço. Astral Slash Blade tinha um feixe de lâmina tão rápido quanto um relâmpago. O poder explosivo do Astral Fist era incomparável. Todas elas eram habilidades de energia primordial que os especialistas lendários ansiavam. Infelizmente, havia poucos generais demonizados gravados com palavras. A taxa de queda dos cristais de bestas companheiras e habilidades de energia primordial era muito baixa. Já se passaram anos desde a descoberta da zona dimensional Tiger Cage Pass, mas o número de pessoas com bestas companheiras gerais demonizadas gravadas e habilidades de energia primordial era pequeno. Dentro do Sunset College, se alguém pudesse possuir uma besta companheira do general demonizado com a palavra gravada, ou possuir uma habilidade de energia primordial do general demonizado com a palavra gravada, eles seriam invejados por todos. Foi fácil para Anjing obter bestas companheiras e habilidades de energia primordial, mas obter uma besta companheira geral demonizada gravada com palavras não foi uma tarefa fácil. Eram poucos e praticamente nenhum à venda no mercado. Além disso, uma besta companheira que caiu após a morte dava uma melhor sensação de realização do que comprar uma. Assim como Anjing estava preparado para agir, ela viu Zhou Wen de repente avançar como uma flecha lançada enquanto se dirigia direto para o general demonizado com a palavra gravada. Anjing ficou surpresa quando ela correu apressadamente.
Embora ela achasse Zhou em uma visão dolorosa, ela não queria vê-lo morrer aqui. Ela acreditava que poderia alcançá-lo facilmente, já que ela já estava no estágio lendário, enquanto ele estava apenas no estágio mortal. No entanto, logo depois de persegui-lo, ela viu Zhou com 4 asas prateadas translúcidas nas costas. Instantaneamente, sua velocidade aumentou significativamente e não foi de forma alguma inferior a um lendário. Ele foi ainda mais rápido e evitou que Anjing o alcançasse. Uma besta companheira lendária? Jing ficou intrigado. Zhou estava apenas no estágio mortal, o que geralmente significava a impossibilidade de incubar uma besta companheira lendária, a menos que Zhou cultivasse artes da energia primordial como a arte divina Konata invencível. No entanto, Anjing o conhecia muito bem. Ela sabia que ele apenas cultivava a meditação ascética, o que tornava impossível para ele incubar uma besta companheira lendária no estágio mortal. Além disso, ela nunca tinha visto a besta companheira que ele estava usando. Isso foi bastante surpreendente para ela, considerando sua origem como membro da ilustre família An. Mesmo que ele tenha uma besta companheira lendária de topo, é impossível se defender contra um general demonizado com palavras gravadas. Anjing sabia o quão poderosos eles eram, então ela não parou e continuou correndo. No entanto, ela não planejava ultrapassá-lo desta vez. Ela queria saber o quão forte Zhou era atualmente. Ela poderia agir quando ele estivesse em perigo. Zhou não pensou muito. No momento em que viu que o capacete do general demonizado era uma lâmina, ele correu para frente. Como ele tinha a capacidade de ajudar, não havia razão para ele ficar parado. Além disso, generais demonizados gravados com palavras tinham uma baixa probabilidade de surgir mesmo no jogo. Zhou já esperava encontrar um general demonizado da lâmina, então encontrar um aqui foi uma bênção. Assim como Li Xuan havia dito, ele convocou o tigre branco de olhos de jade e o cavaleiro negro para deter o general demonizado, protegendo Liu Yang e as outras garotas enquanto recuavam. O cavaleiro negro correu bem na frente do general demonizado e avançou confiando em sua armadura pesada. Bang! A estranha lança do general demonizado foi lançada poderosamente com chamas estrondosas, apunhalando o capacete do cavaleiro negro direto no peitoral. Metade do corpo do cavaleiro negro bateu no chão como uma coluna de madeira. Enquanto isso, o tigre branco de olhos de jade saltou, mostrando suas garras no pescoço do general demonizado. No entanto, antes de chegar na frente do general demonizado, a mão esquerda cortou com um feixe de lâmina fino e fraco, dividindo o tigre branco de olhos de jade em 2. Li Xuan sentiu o coração doer. Embora as bestas companheiras lendárias não fossem muito para ele, o tigre branco de olhos de jade era uma besta companheira lendária bastante rara, então encontrar uma segunda não seria fácil. Fim do capítulo. Capítulo 90. Aniquilando o general com uma palma. Depois de matar o tigre branco de olhos de jade, o general demonizado não cessou nada. Ele ergueu a estranha lança em sua mão e as lâminas laterais em forma de lua crescente varreram a cintura do cavaleiro negro com chamas terríveis. Metade do corpo do cavaleiro negro estava enterrado no chão e ele não conseguia se mover. Se fosse atingido, provavelmente teria a cabeça separada do corpo. Vá rapidamente. Li Xuan não teve o luxo de reclamar de suas bestas companheiras. O Blade Demonized General era muito rápido e poderoso. A velocidade com que matou o tigre branco de olhos de jade e o cavaleiro negro excedeu em muito as expectativas de Li Xuan. Se eles não abrissem uma distância rapidamente, provavelmente iria persegui-los novamente. De repente, uma figura voou sobre Li Xuan, chegando acima do general demonizado em um piscar de olhos. Depois, foi dividido em 2. Zhou convocou a formiga voadora de asas prateadas e estava montado em suas costas, correndo direto para a cabeça do general demonizado. O general demonizado acenou com a mão esquerda, brilhando com um feixe de lâmina semelhante a um relâmpago que se movia a uma velocidade inconcebível. No instante em que caiu, o raio chegou na frente da formiga voadora de asas prateadas.
A formiga voadora de asas prateadas abriu suas 4 asas e desapareceu com uma luz prateada e sonhadora. Sua velocidade foi instantaneamente elevada a um nível aterrorizante, permitindo-lhe desviar do feixe de lâmina do general demonizado. Anjing, que estava preparado para agir, ficou atordoado. A lâmina de corte astral do Blade Demonized General era famosa por ser rápida, precisa e poderosa. No entanto, aquela besta companheira conseguiu evitá-lo. Isso realmente a pegou de surpresa. Ter uma besta companheira não aviária que tenha uma habilidade de energia primordial de voo é bastante raro. Anjing parou enquanto observava a batalha. Quando o general demonizado errou a formiga voadora de asas prateadas com sua lâmina, a estranha lança em sua mão varreu chamas para o céu, na esperança de derrubar a formiga voadora de asas prateadas e Zhou-En. No entanto, a formiga voadora de asas prateadas mudou agilmente de direção no ar, esquivando-se do ataque do general demonizado. Ao mesmo tempo, seu ferrão disparou uma agulha mágica na cabeça do general demonizado. No entanto, antes de chegar ao general demonizado, foi cortado pela lâmina astral que cortou com a mão esquerda. Zhou-En controlou a formiga voadora de asas prateadas enquanto lutava contra o general demonizado. Usando sua velocidade e capacidade de voo, e Silver Wing Flash, ele evitou todos os ataques do general demonizado. Velho Zou, aquela besta companheira é incrível. De onde você tirou isso? Ajude-me a conseguir uma no futuro. Os olhos de Li Xuan brilharam quando ele se dirigiu sem esforço a Zhou-En afetuosamente. Usar a velocidade para evitar os ataques do general demonizado fez da formiga voadora de asas prateadas uma besta companheira do tipo velocidade máxima. Anjing, Liu Yang e companhia também notaram o valor da formiga voadora de asas prateadas, mas Anjing conseguiu descobrir mais. Aquela estranha formiga voadora é uma besta companheira do tipo velocidade máxima no estágio lendário, mas ser capaz de se esquivar dos ataques do general demonizado da lâmina tão perfeitamente não é algo que pode ser feito apenas com velocidade. O controle e as previsões de Zhou-En são excelentes. Anjing não permitiu que seu ódio por ele afetasse seu próprio julgamento. Ela sabia o quão formidável Zhou-En realmente era. Com Zhou-En lutando contra o general demonizado, Li Xuan finalmente aproveitou a oportunidade para fazer o Cavaleiro Negro escapar do solo. Quando estava prestes a pedir ajuda, ele viu Zhou-En pular das costas da formiga voadora de asas prateadas. Puta merda, velho Zou, o que você está tentando fazer? Li Xuan pulou de susto. Para o mortal Zhou-En atacar o general demonizado não parecia diferente de cortejar a morte. Liu Yang e os outros estudantes estavam com o coração batendo nervosamente, como se estivessem prestes a pular do peito. Até a respiração de Anjing acelerou. Do ponto de vista de Anjing, as ações de Zhou-En foram muito precipitadas. Além disso, não houve quaisquer efeitos substanciais. Ele estava apenas no estágio mortal. Com a força no estágio mortal, mesmo que fosse potencializada pelas habilidades de energia primordial, acertar o capacete de um general demonizado provavelmente não causaria muito dano. Zhou-En exibia uma expressão estoica enquanto seu corpo descia rapidamente. Ele balançou o braço que estava envolvido pela braçadeira de esqueleto, atingindo diretamente o topo da cabeça do general demonizado. Esse salto parecia uma jogada arriscada, mas na verdade Zhou-En já havia simulado isso centenas de vezes em sua cabeça. Desde que ele lutou contra o general demonizado com a palavra gravada, ele estava pensando em uma maneira de matá-los. A única possibilidade era primeiro matar o Blade Demonized General. Quanto ao general demonizado de papel, ele temporariamente não tinha meios de matá-lo. Este salto foi calculado por Zhou-En inúmeras vezes antes de deduzir a oportunidade. Na época em que a formiga voadora de asas prateadas continuava voando, ela fez o general demonizado executar todos os seus movimentos. Suas habilidades de energia primordial foram todas usadas e não poderia usá-las novamente imediatamente. Todos esses movimentos poderosos impediram que retaliasse instantaneamente contra Zhou-En. Bang!
Zhou Wen saltou de cabeça quando sua palma atingiu o capacete do general demonizado. Se fosse apenas uma habilidade de energia primordial mortal comum, não seria capaz de romper a defesa do capacete com o aumento da braçadeira de esqueleto. No entanto, a palma cinzenta de Zhou Wen no rank 10 era diferente. Esta era uma palma com poder frio e explosivo. Poderia gerar um efeito penetrante em distâncias curtas. Embora esta palma parecesse ter batido no capacete, sua força já havia penetrado na cabeça do general demonizado, atingindo seu cérebro. Com o sucesso do ataque, Zhou Wen pressionou o capacete do general demonizado e usou a força reacionária para recuar vários metros. A formiga voadora de asas prateadas já estava esperando por ele quando ele deu uma cambalhota e caiu de costas, com os olhos olhando fixamente para o general demonizado. Como ele nunca havia tentado isso no jogo, ele não tinha certeza dos efeitos desse golpe com a palma da mão. An Jing, Li Xuan e os outros estudantes também estavam olhando para o general demonizado. Eles sentiram que a palma da mão não parecia ter muito efeito, pois não havia nenhuma marca no capacete. Mas no segundo seguinte, o general demonizado olhou para cima e vomitou um bocado de sangue antes de cair do cavalo. O cavalo vermelho relinchou quando explodiu, espalhando sua carne e sangue por toda parte. Ele conseguiu matar um general demonizado com palavras gravadas. Quando An Jing viu o cavalo explodir, ela sabia que o general demonizado estava definitivamente morto. Li Xuan gritou: "Alguém gravou? Alguém gravou aquela batalha? Quanto tempo demorou?" As missões de teste da escola exigiam prova de vídeo. Embora ele não soubesse quanto tempo Zhou Wen havia demorado, não parecia que demorou mais do que 90 segundos. "Sim", disse uma garota ao lado de Liu Yang humildemente. Os poucos vieram completar uma missão de teste, então tiveram uma gravação de vídeo o tempo todo. Eles também registraram a batalha que acabara de terminar. Liu Yang fez a garota tocar a gravação enquanto eles olhavam. Ele demorou 79 segundos. "Velho Zhou, você levou 79 segundos para matar um general demonizado com palavras gravadas." Li Xuan gritou com Zhou Wen. Zhou Wen não estava com vontade de se preocupar com os números. Ele correu direto para o general demonizado morto, na esperança de encontrar um cristal dimensional ou ovo companheiro de seu cadáver. Desmontando o capacete do general demonizado, ele viu fluidos vermelhos e brancos fluindo. No meio disso havia um objeto resplandecente. Fim do capítulo. A tristeza pura é tão impossível como a alegria pura, Leon Tolstói.